Fala pessoal, Jorge André aqui. Hoje eu tô aqui para falar da série Adolescência, nova série inglesa da Netflix de apenas 4 episódios, que encara crimes e abismo geracional entre pais e filhos. Uma série muito forte, impactante e com muitas coisas interessantes. Vamos falar de tudo isso aqui agora. Bom, os 4 episódios da série contam a história do Jamie, um adolescente de 13 anos. A série já começa de maneira muito impactante quando a polícia invade a casa dele e ali, junto com a família, o pai, a mãe, a irmã, um momento de desespero, que a gente não sabe bem o que é. O menino de 13 anos é levado à delegacia, acusado de cometer um crime gravíssimo, de ter matado uma colega de turma. E o tempo todo ele negando, até que as coisas começam a se desenvolver de uma maneira que não é pra descobrir se de fato o crime, quem cometeu o crime, que ali no primeiro episódio a gente já tem essa certeza, mas o que levou à motivação desse crime, a partir do bullying que ele sofria, do termo incel, que é um termo que fala sobre violência e misoginia, que também eu não sabia direito o que era, tive que ler um pouco, tive que me aprofundar, e que a série explora de maneira muito bem desenvolvida nesse sentido, e como que aos 13 anos de idade, onde você é um adolescente, você não tem sua personalidade 100% formada ainda, ele lidou com essa questão do crime, como que a família lidou com isso. No último episódio, é um episódio muito forte, todos os episódios são muito fortes, muito pesados, e a série não é pesada no sentido assim, gráfico, ela até tem um tom bem teatral, assim, de mostrar muito diálogo, muita conversa. O primeiro episódio é tudo isso, a avalanche que isso causou. O segundo episódio é os investigadores na escola tentando descobrir o que de fato aconteceu ali, o que é real ou não, quem pode dar mais pistas sobre o ocorrido. O terceiro episódio é sobre a questão da psicóloga ali com ele, encarando ele de frente a frente. E o quarto episódio é como que isso como que a família sofreu os resquícios disso tudo, desse crime, depois de muito tempo, de um tempo passado, assim, como que a família convive e vai sempre conviver com essa questão aí desse adolescente que cometeu esse crime com relação à sociedade. Um dos pontos altos da série é que o pai dele, o Ed, interpretado pelo Stephen Graham, é um super ator aí que atuou em longas como Snatch, Porcos de Diamantes e Gangues de Nova York, mas agora com essa série que eu acho que ele teve mais visibilidade, mostrando quão bom ator ele é, e também todo o elenco está em perfeita sintonia, e destaque também para o jovem que está sendo acusado, que é o ator Owen Cooper, que também eu acho que se não for a primeira, é uma das primeiras produções do jovem ator, que de fato tem 13 anos. E o mais interessante da série é que mostra uma família classe média ali, um pai super batalhador, que de fato tem um emprego concreto ali, que proporciona para os filhos coisas boas. Então, quando a gente entra no quarto do menino ali, a gente vê que o menino tem um computador de última geração. Uma família que não teve traumas, porque geralmente quando se fala desses filmes assim, onde existe um crime bárbaro, não todo caso tem uma exceção. Não que seja isso para sempre, assim, não que seja sempre isso. Mas sempre tem alguma coisa que é relacionada a algum tipo de abuso, algum tipo de violência familiar. E aqui o pai da família não. O pai é um cara trabalhador, é um cara que não é agressivo com o filho. E isso ele mesmo fala com a conversa ali que ele tem com a psicóloga no terceiro episódio. Então o interessante é mostrar isso. É mostrar que é uma família assim comum e que não veio de um trauma tão grande para acontecer um trauma tão grande, que foi a questão do crime que o menino cometeu contra a colega dele. E é aí que entra essa questão do incel, que é a violência e a misoginia, que hoje em dia é muito velada e é um desafio não só para os pais, mas para educadores, para a escola, para as pessoas que ali têm um convívio mais direto com a juventude, com os jovens, porque na verdade esse crime acontece nas redes sociais, onde os celibatários involuntários que odeiam mulheres se reúnem em grupos de internet para destilar raiva e lamentar o declínio do macho na sociedade, que foi justamente o que aconteceu com o personagem aqui do protagonista do adolescente em questão, que pelo que dá a entender no terceiro episódio, quando ele tem essa conversa com a psicóloga, que a menina não quis nada com ele mais sério, e para ele ter um pertencimento, para ele já estava sofrendo esse bullying, e tudo é meio que encaixado a partir do segundo, quando os investigadores vão na escola. E é interessante que o investigador principal do caso também tem um certo insight com relação ao filho dele adolescente que estuda nessa escola. Então, no final do episódio ali, ele já meio que
percebe o quão importante de fato é a atenção ali, que principalmente nessa fase da vida, e isso também é reiterado no último episódio, quando a mãe ali tá conversando com o pai, e tem uma conversa dela falando que da infância dele, que ele foi, pelo que eu entendi, foi muito comum, muito alegre, nada de diferente, só que na adolescência eles meio que... Ela falava que sempre via a luz do quarto dele acesa até 1 da manhã, mas quando falava através da porta ele ia lá e desligava, então foi uma coisa assim que eles tinham o distanciamento, um abismo geracional, como eu falei de início, dos pais com os filhos, que é o que acontece aqui nessa fase de adolescente. E hoje é muito difícil por conta das redes sociais. É uma coisa interessante, porque o bullying na verdade sempre existiu, todos nós sofremos bullying, mas não tinha essa vitrine de rede social. Hoje em dia você tira foto, você filma, e é justamente isso que mostra na série, entendeu? Então, o que é mais interessante é que o crime vai sendo desvendado e através das provas que existem nas redes sociais é que as coisas vão ganhando corpo. Então, através de emotions que aparecem ali numa foto postada no Instagram, é que vai mostrando ali o direcionamento que levou o menino a cometer esse tal crime. Então, é um desafio para os pais, para todo mundo que está envolvido, para a polícia, para os educadores, para todo mundo que está envolvido nesse crime tão bárbaro aí que foi praticado contra uma jovem colega de classe. Outra questão que enriqueceu a produção é que os 4 episódios da série Adolescência foram filmados sem cortes, com a câmera rodando sem parar, numa proeza técnica que exigiu muitos ensaios dos atores. Então, assim, ele tem uma sensação que você tá imerso na série, assim, porque de fato ele não tem corte. O episódio ele começa e termina com a câmera rodando ali em todos os cantos. Então, quando um personagem sai de cena ali da principal, entra outro personagem. Isso é interessante demais, porque você acaba parecendo que você tá ali junto com eles, no meio da confusão toda. E é uma maneira muito difícil, com certeza, muito drone, muito ensaio, muita acrobacia do elenco ali, para que desse certo essa técnica numa série tão dramática, né? Onde de fato poderiam ter existido cortes, onde tinha uma cena ali mais difícil ou não. Então, assim, isso mostra realmente a potência dos atores aqui, a sintonia que eles tiveram em cena, e essa técnica que o diretor usou, que ficou muito caprichada e acabou chamando muita atenção aqui pra tudo que é analisado ali durante os 4 episódios. É isso, galera. Adolescência é uma série que, de fato, mexeu muito com quem assistiu, mexeu muito comigo. Eu acho que, pelo que eu tô vendo, um burburinho em cima dela. É uma série que gera e vai gerar muita discussão. Os episódios, cada episódio tem sua particularidade. O segundo episódio mostra a escola ali, meio que um caos ali, os adolescentes super agressivos, os educadores, os professores meio perdidos naquela situação, sabe? Me causou uma certa estranheza muito grande o segundo episódio. Eu olhava assim e falava, mas como assim, né? O terceiro episódio, que foi um dos episódios mais importantes também, que é o embate do adolescente com a psicóloga ali, que mostrou a agressividade dele, a nuance de emoção. Uma coisa muito pesada também naquilo que ele estava sentindo, que ele deve ter sofrido com esse bullying do incel que eu falei aqui pra vocês. E pra mim o último e 4º episódio é o episódio mais forte, porque mostra a dor dos pais ali nessa situação, o aniversário de 50 anos ali do pai, e o episódio começa super leve e aí acontece uma série de coisas que desanda totalmente. Já tinha passado muito tempo ali do crime, mas mesmo assim ficou, por conta da questão da internet, né, das redes ali, ficou registrado. Então as pessoas reconhecem eles. Ele tem uma irmã mais velha também, que ali sofre muito com a situação, e a gente vê a angústia dos pais de estarem sempre querendo dar um apoio para ela ali, pô, ela é nossa filha ali, a irmã dele, que a gente não quer que aconteça nada parecido por conta da situação. Então e a dor dos pais ali, a culpa que eles sentem, um diálogo muito triste, muito chocante no 4º episódio, onde eles se sentem culpados, onde eles buscam respostas, onde é muito arrependimento, mas ao mesmo tempo ali é o filho deles que está naquela situação. Gente, é uma série bem pesada nesse sentido, como eu falei pra vocês, de toda essa situação, mas que traz à tona muitas questões que de fato precisam ser conversadas entre pais, adolescentes, escolas, para que as coisas não tomem um rumo que, de fato, tomam, na realidade, em dados altíssimos de crimes que acontecem parecidos com o que ocorreu na série. Então, foi uma série que chamou muita atenção e que é muito interessante ser vista para justamente gerar essa discussão e esse incômodo que a série acaba gerando em quem assiste.
Então é isso, galera. A série tá disponível no Netflix já. São apenas 4 episódios, com 1 hora mais ou menos cada episódio. Se você assistiu, eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários que eu respondo tudo. Se você gostou do vídeo, curta, divulgue, compartilhe. É muito importante ajudar o meu canal a crescer. Siga a gente no Instagram também, @NovoCineCult, que ela fala muitas coisas legais sobre filmes, séries e afins. E é isso. Netflix com mais uma série. A Netflix sempre tem séries que acabam gerando muita discussão, gerando muito impacto, né? Foi assim com Os 13 Segredos, né? Aquela série que fez muito sucesso, que fala da questão do suicídio dos jovens, causou muita polêmica também, agora com a adolescência. E é isso. Digam o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. É uma loucura, né? O que teu cérebro manda você fazer quando é moleque.